amigos, muito boa tarde. O senhor que é assinante aqui do Clube Tempo e Dinheiro. O Brasil termina a semana com o PIB. E nós aqui, na nossa entrevista exclusiva, também vamos terminar essa semana olhando como o PIB se saiu em 2023, uma alta dentro das 4 linhas, né, em 2,9%, dentro do esperado, e, no entanto, poderia ser até um pouco mais. Quem melhor vai falar sobre isso com a gente, então, é a economista Aline Veloso, que é assessora técnica do sistema FAENG, Senar, a Federação da Agricultura de Minas Gerais, né, aquele importante estado cuja base do agronegócio do PIB também está presente naquele estado. Aline, seja bem-vinda, muito obrigado, uma boa tarde para você. Boa tarde, Giovanni, prazer falar com todos vocês aqui hoje. Obrigado. Aline, na minha introdução você ouviu, nós crescemos 2,9%, o PIB 2023, o mercado trabalhava com essa expectativa mesmo, o governo um PP acima, um ponto percentual acima, aí na faixa dos 3%. Tivemos, mais uma vez, a forte presença da agropecuária, né, que totalizou mais de 15%, na verdade 15,1% de alta. Porém, Aline, a gente tem que lembrar que poderia ter sido um pouco mais, porque houve esse ganho da agropecuária, foi em função do tamanho das safras, mas no segundo semestre nós tivemos preços mais achatados. Qual é a sua visão a respeito, pelo menos, dessa linha geral? É muito importante a gente observar, né, o lado da produção nessa questão do PIB, né, que a gente está medindo, então, as riquezas. O IBGE trouxe essa informação do tamanho que cresceu a economia no ano passado. Pontualmente para a agropecuária, é um percentual bastante significativo o nosso crescimento, especialmente por conta das safras aí de grãos, isso foi também destacado na nota, né, do IBGE. Isso trouxe para aquela época, né, olhando aí o primeiro trimestre do ano passado, como bastante significativo nessa contribuição da agropecuária. Ao longo do ano, nós tivemos outros problemas climáticos que também influenciaram, puxaram para baixo, né, negativamente, contribuindo então negativamente com outras atividades produtivas. Mas ainda assim, dado o tamanho da nossa safra de grãos no Brasil, especialmente de milho e soja, como falamos há pouco, trouxe então esse peso maior da agropecuária no PIB do Brasil, também, né, trazendo aí ao longo do ano. Com relação especificamente aos preços, muito importante a gente destacar que os principais produtos agropecuários são commodities, muitas delas traçadas, então, seus preços em mercado internacional e tendo essa influência também dos preços internacionais para os preços que se praticam internamente. Então, nós vimos para muitas cadeias produtivas, para muitos produtos, uma queda dos preços das nossas commodities, uma queda nos preços dos nossos produtos. O que, no fim, né, poderia ter sido um valor, um percentual maior da agropecuária, mas, infelizmente, por essa depressão nos preços, e também por questão do clima, como dissemos, influenciou então e puxou, né, para baixo, especialmente aí no segundo semestre do ano passado. Há de se considerar também algumas questões de sazonalidade da produção dos nossos produtos. Exato. Para a gente lembrar de Minas Gerais, já que você está em Belo Horizonte, FAENG, a terra hoje do café, o café também teve uma boa produção na safra passada, né, Aline? Em razão também da chuva, né? Depois teve os problemas aí no segundo semestre, que vai impactar um pouco a safra agora desse ano, né? Do 24. A safra da cafeicultura, né, a nossa cadeia da cafeicultura, as nossas regiões, elas foram beneficiadas com aquelas chuvas que mencionei agora.
trimestre do ano passado, então auxiliando aí tanto na safra de café quanto na de cana, com as outras que vieram na subsequência, né, do ano passado. Especialmente o café, é uma cadeia muito importante aqui do estado, produzida aí em muitos municípios, temos muitas regiões produtoras. No ano passado a gente viu uma recomposição de áreas na cafeicultura, uma produção bastante significativa também, que gerou, então, riquezas aí nas bases, né, tanto nos municípios, quanto também contribuindo fortemente para as nossas exportações. E é uma cadeia muito importante, bastante significativa aqui no estado. A gente ainda acompanha, né, como se darão essas questões da influência do preço, inclusive, para esse ano, e o desenvolvimento das lavouras como virão, né, para esse 2024. Perfeito. Voltando, então, ao quadro mais geral, Aline, nós também tivemos, embora não tão presente como se espera que seja em 2024, uma participação do consumo até que foi relativamente bem, né? Embora os grandes grupos acabaram sendo a agropecuária, né? Depois o setor de serviços com 2,4% de alta e a indústria com 1,6% de alta. Pois bem, como você lembrou que a agropecuária ela tem um fator disseminador muito importante do ponto de vista tanto para a indústria, inclusive para serviços, e também no consumo daquelas regiões onde ela é mais forte, onde tem mais presença do agronegócio, também digamos, essa certa estagnação do segundo semestre poderia ter sido mais atenuada, não fosse também essas questões de preços, né, Aline? Porque nós vimos, por exemplo, algumas recuperações judiciais em algumas regiões, algum abalo do sistema varejista e comercial em algumas regiões por conta de alguns problemas de insolvência. É muito importante nós pensarmos que a agropecuária ele é um vetor, sim, de desenvolvimento. E quando nós observamos e falamos em agronegócio, a gente fala desse encadeamento produtivo, né? Nessa agregação de valor e no desenvolvimento, tanto junto com a agroindústria, né, a agroindustrialização aí, e os serviços. Isso auxilia, então, tanto no desenvolvimento das regiões, quanto, né, traduzindo isso em valores aí para o nosso estado. Se a gente olhar o PIB do agronegócio em Minas Gerais, ele representou, lá no ano de 2022, 22,2%. Ele foi, inclusive, anunciado, né, pelo nosso governador aqui na sede do Sistema FAENG. A gente aguarda aí a publicação com esse olhar para o 2023, também como aguardamos a informação do PIB de Minas Gerais, que vai ser lançada aí pela Fundação João Pinheiro, provavelmente ao longo desse mês de março. Especificamente sobre a sua pergunta, né, trazendo aqui agora essas questões dos preços, é uma influência bastante importante, precisamos considerá-la, especialmente porque efetivamente é com os recursos, né, com a comercialização dos produtos, com esse desenvolvimento, é que é possível arcar com os custos, tanto em nível de produtor rural, quanto quando falamos aí com relação às agroindústrias, né, e as outras empresas aí vinculadas às atividades. Com um olhar bastante cuidadoso, né, aqui pelo Sistema FAENG, nós temos, inclusive, orientado os produtores sobre essas questões, né, inclusive de negociação dos seus contratos de crédito rural, porque representamos, né, os produtores rurais, caso tenham aí dificuldades financeiras, caso tenham tido dificuldades financeiras. É uma atenção muito focada, né, que nós temos, especialmente para que esse produtor tenha fôlego para continuar produzindo. Então, algumas outras iniciativas relacionadas à busca de políticas públicas, né, a renegociação, a uma prorrogação, articulação com o governo federal, também com as instituições financeiras, é sempre importante, né? É fundamental para que a gente continue, inclusive, continuando produzindo, né? Você falou em um momento, Giovanni, do ponto do consumo das famílias, né? Ainda que no ano passado tenham tido tanto transferências de governo quanto a carga, né, de salários, o valor aí que foi arrecadado pela população trabalhadora, né, para consumo, isso teve uma influência interessante também no PIB. Por sua parte, também os custos de produção cresceram e acaba que
tendo tido influência do clima e negativa, né, para a nossa agropecuária em muitos produtos, em muitas atividades produtivas, o produtor aí tem dificuldades, então, nessa comercialização, no rendimento da sua produção, e da mesma forma, né, tendo dificuldades em arcar com seus compromissos aí momentaneamente. Então, esse ponto de negociação é extremamente importante e tem levado aí a essas outras iniciativas do Sistema FAENG-SENAR. No tamanho do bolo do que vem pela frente, né, Aline, há que se considerar essa questão que você colocou, da necessidade, da possibilidade do produtor ter que renegociar, né, suas dívidas, vai colaborar possivelmente para isso, mais uma ou duas reduções da taxa Selic, né, que isso é um dado importante. Porém, né, Aline, se a gente já observar para pelo menos os 2 primeiros trimestres de 2024, há alguma percepção de que nós vamos dar uma patinada novamente no PIB, pelo menos no primeiro semestre. No segundo semestre, sazonalmente, está se esperando uma melhora, né? Agora, vamos combinar aqui, né, Aline? O ano passado já erraram bastante também o PIB, você se lembra, né? Quer dizer, pelo menos dos 2 primeiros trimestres, as análises erraram feio, né? Como que você já está enxergando o horizonte agora, Aline? Nós temos, inclusive, conversado bastante com a CNA e debatido internamente aqui no Sistema FAENG sobre o desenvolvimento, né, da agropecuária, o desenvolvimento das nossas atividades produtivas. Há uma questão do clima aí, né, bastante significativa, e estamos acompanhando de perto, porque isso já impacta fortemente aí o desenvolvimento das lavouras, né, das atividades. Então, né, olhando aí um pouco para o ano passado, que era esse período de plantio, de desenvolvimento das atividades produtivas agora. Nessa semana deve ser divulgado, na próxima semana, né, deve ser divulgado a sexta estimativa do IBGE, da Conab, com relação à safra de grãos. Isso nos dará alguma sinalização também sobre esse tamanho, né, do impacto e como pode se dar aí o desenvolvimento das nossas atividades produtivas, e vamos continuar atentos nesse sentido. Com relação à taxa Selic, que é um ponto que você destacou, ela é uma referência bastante importante, inclusive para esse momento em que nós estamos vivendo, de preparação para as propostas do Plano Agrícola e Pecuário, né, que é o que realmente um dos vetores, né, aí de financiamento da nossa agropecuária. E a queda da taxa de juros da Selic também é uma sinalização para que nós consigamos, então, taxas de juros também mais factíveis dentro do Plano Safra, que será lançado aí pelo governo em meados de junho, para, né, a valer aí a partir do segundo semestre. Então, nós temos um olhar bastante especial sobre essas questões, também com relação ao mercado internacional e essas outras influências, e também, né, com relação aos custos de produção do produtor. É um olhar, né, específico, e olhando para as nossas cadeias aqui de Minas Gerais, justamente para buscar alternativas para que o produtor continue produzindo, possa, né, lançar mão aí de iniciativas como compras coletivas, por exemplo, mas utilizando de alguma forma ali nas suas regiões. A articulação e o trabalho do sistema, ele é muito focado no produtor rural, mas também no desenvolvimento e nesse encadeamento produtivo, que é o que dissemos anteriormente, para que a gente tenha, então, né, uma agregação de valor, a possibilidade de crescer e de agregar aqui as nossas regiões de Minas Gerais, um estado tão diverso, né, tanto na produção quanto nas características aí, para que a gente tenha possibilidade de continuar nessa diversidade produtiva. Esse ano é um ano bastante desafiador, assim como foi o ano passado, especialmente com o olhar aí para a questão dos preços, né, que se depreciaram, e o nosso olhar vai continuar atento, tanto para as questões focais aqui das nossas cadeias produtivas, ao nosso produtor rural, quanto para o mercado, até para auxiliá-lo e buscar, né, alternativas aí para que ele consiga seguir. E é o que a gente sabe fazer, né, o produtor rural: produzir, desenvolver, agregar valor na propriedade e desenvolver-se, né, a base realmente dos princípios.
Nós temos um trabalho muito focado aqui em Minas e esse ano é mais um ano em que a gente vai continuar apoio direto ao produtor nessas diversas iniciativas. Então, nós temos dentro dos desafios, como você bem lembrou, a questão climática que se arrastou de setembro, outubro para frente, onde ainda não temos um quadro muito fechado do tamanho da quebra realmente que vai haver, sobretudo na soja, né? Fala-se até em 145 milhões de toneladas. O milho, naturalmente, que vai ter uma queda também, até pela substituição de outras culturas, né? Daqueles que não quiseram arriscar e plantar fora da janela, mas também já temos um problema já de preços instalado, né? Porque os preços continuam muito deprimidos, né? Com esse enfoque, Aline, o que a CNA, por exemplo, hoje divulgou, nesta sexta-feira, 1º de março, é que poderia se esperar uma queda de apenas 1% da participação da agropecuária no PIB. Ou seja, se estivéssemos em dezembro hoje, estaríamos vendo um PIB sendo divulgado. Melhor dizendo, se estivéssemos em fevereiro de 2025, estaríamos vendo um PIB de 2024 em termos de 14%, contra os 15% que foi de 2023. Você não acha um pouco cedo ainda demais para ter esse cálculo, Aline? Esse ponto da pesquisa da CNA é justamente olhando com esse olhar, né, sobre o desenvolvimento das lavouras como estão agora. Recentemente nós tivemos uma reunião, né, entre as federações, justamente para avaliar um pouco como está o desenvolvimento dessas atividades produtivas nos diversos estados. Então, como eu disse anteriormente, a gente ainda aguarda os dados oficiais que serão divulgados aí pela Conab, o acompanhamento também, né, das diversas outras divulgações de produção que serão feitas. A CNA fez um cálculo baseado, né, em diversos outros olhares, outros indicadores ali, baseado, colocando aí essa queda de 1%. Esperamos que não seja dessa ordem, né, que o clima realmente ou os preços não influenciem tanto, ainda que seja 1%, né, se a gente olhar, cresceu 15,1% e vai cair 1%. É um cálculo, é um estudo que foi feito, a gente confia no trabalho e no desenvolvimento das atividades pela CNA, outras informações serão trabalhadas ao longo desse ano, e em especial nesse março, né, com as demais federações também, continuaremos aí atentos a essas questões. E especialmente, como eu disse, né, é muito importante que a gente realmente continue observando tanto o mercado para verificar aí como se darão também as questões das safras dos demais países, tem a questão da safra da Argentina, a questão da safra dos Estados Unidos, né, tem outras influências aí que estão sendo colocadas, né, na mesa nesse momento, porque é realmente um momento né, que se discute esses assuntos, e a questão dos preços, como bem colocado, que estão aí depreciando e trazendo e puxando para baixo, né, os nossos resultados econômicos das diversas cadeias produtivas. Como eu disse, é um estudo feito com um olhar, mas vamos continuar acompanhando, inclusive, nesse debate com a CNA, que é a nossa Confederação Nacional da Agricultura, que a federação é ligada a ela. De todo modo, o ano está correndo, já entramos em março, e vamos ver provavelmente, segundo uma média de análise, 2024 caminhando, né, salvo alguma surpresa, por um crescimento menor, por todos os fatores que já foram colocados, não só por conta de uma pequena redução possível do agronegócio, mas também até por outros fatores externos, inclusive, né? Então, há uma previsão de 1,60% a 1,70%, aí numa mediana de 1,70%, né, 1,65% por aí, né? Inclusive com o Boletim Focus da última
da última semana, do último boletim também falando um pouco nessa faixa, o próprio governo já esticando um pouco mais para 2,2. O que se sabe é que vai haver, provavelmente, uma redução, talvez, na aceleração, na taxa de crescimento este ano, né? Apesar, como já dissemos lá atrás, do viés de baixa da Selic, que impacta bastante a taxa de investimento, né? Tanto que a taxa de investimento em 2023 foi menor que em 2022. Isso. A queda, né, da taxa de juros, da queda geral de juros, ela pode nos trazer uma sinalização de possibilidade de queda dos juros para o setor agropecuário, como eu mencionei agora há pouco, na questão do plano safra, né? Há uma expectativa com que caia, inclusive, mas, infelizmente, também, né, deixa menos interessante o nosso mercado aí para atração de investimentos, é o que já aconteceu aí em 2023. Esse ponto precisa também ser olhado, né, até porque outros mercados, né, como nos Estados Unidos, a taxa de juros naquele país, como em outros também, influencia também essa disponibilidade do investidor internacional de colocar seus recursos aí nos diversos países, né? Então, isso precisa ser, sim, considerado para a gente voltar a olhar a agropecuária. Um ponto, né, importante a se considerar para o investimento na agropecuária, para financiamento aí dos produtores rurais, é a questão dos fiagros, né? Que recentemente nós tivemos aí a lei, a possibilidade de instituição do fiagro, os fundos privados para investimento na agropecuária. Então, auxiliando aí mais um ponto de funding, né, para o nosso setor. Vamos continuar aí observando as questões de mercado, essas oportunidades e com esperança, né, de continuarmos produzindo tanto aqui de Minas Gerais quanto do país e continuando também as divisas, né, aí nas nossas exportações, uma vez que o setor também é muito importante na balança comercial, tanto aqui para Minas Gerais, como a gente disse, quanto para o país, né? Bastante importante. Exatamente. Para concluir, né, Aline, a verdade é que o agro continua sendo a mola propulsora, né? Quer dizer, o fiel da balança da economia brasileira, felizmente, né? Porque ainda é um setor pujante. 1/3 do PIB é agronegócio, né? Quer dizer, não é pouca coisa, ou seja, de um PIB de quase 11 trilhões, 1/3 é praticamente o agronegócio, o conjunto todo, de todas as cadeias. É muita coisa e a gente vai acompanhar aqui sempre, porque é parte do seu negócio, né, Aline? Como assessora técnica de uma importante Federação de Agricultura, no caso, a de Minas Gerais, e nós aqui em Tempo e Dinheiro. Aline, foi um prazer falar com você, muito obrigado, tenha um ótimo final de semana, viu? Muito obrigada, Giovanni. A gente continua à disposição aqui no Sistema FAENG. E lembrando que o dia 25 de fevereiro foi o dia do agronegócio, né? Então, esse importante setor, sim, que agrega e que congrega as diversas cadeias produtivas antes da porteira, dentro das propriedades rurais e no desenvolvimento aí, para além das porteiras, chegando a muitos mercados no mundo inteiro. Muito obrigada. Foi dado o recado. Obrigado, Aline. Fechamos a semana aqui com a Aline Veloso, que é assessora técnica do sistema FAENG Senar, mostrando a sua visão sobre o PIB, confirmando aquilo que a gente já tinha visto, ou seja, a queda dos preços desde o segundo semestre, né, ajudou a diminuir um pouco a força da agropecuária, que ainda assim cresceu 15%. E para este ano também, infelizmente, essa situação vai perdurar pelo menos até o meio do ano. Muito obrigado, meus amigos. Ótimo final de semana. E segunda-feira, o Clube Tempo e Dinheiro estará de volta. Até lá.